The last church age is not a reformer, he is a prophet. Observe, esta última mensagem da última era da igreja não é de um reformador, ele é um profeta. Not a reformer. Show me where one prophet ever started church age. Não um reformador. Mostre-me onde um profeta alguma vez começou uma era da igreja. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amado Pai, desejamos cumprir Sua palavra. Queremos pensar nisto hoje. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Se a Sua vontade for feita em nós na terra, ou em cada um de nós, terra, será perfeita esta vontade, porque assim foi no céu também, e tudo dará certo. Ajuda-nos, enquanto caminhamos nesta terra, usando de muitas coisas que é da sua vontade permissiva, mas queremos cumprir esse lado espiritual, sua vontade perfeita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O dever de um profeta. Bom, para começar, eu quero esclarecer que nenhum pastor tem que seguir-me em ponto algum. Isto eu quero deixar bem claro, porque tem pessoas que pensam, ó, você tem que seguir o Osmar, ninguém tem que me seguir. Nenhum pastor tem que pregar o que eu prego. Porque cada pastor tem que pregar o que Deus manda ele pregar. Você deve saber que você é a única pessoa, uma única pessoa,
no universo. Não tem ninguém que tem sua digital. Você pode ter o nome igual ao seu, mas a digital sua é diferente da pessoa. Então você é a única pessoa no universo. Eu estava pensando nisso enquanto cada profeta, ele fez o que fez, porque era a única pessoa no mundo naquele dia. Moisés era o único. Ninguém era como Moisés. Ele era o único. Isso tem um lado espiritual. Mas é para você ver o lado até natural, que Deus nos fez e nós somos o único. Ninguém é igual a nós. A nossa digital vale em qualquer lugar, porque ela é diferente. Milhões e bilhões, trilhões de pessoas. Não tem um com a digital igual. Então você é o único. Neste universo, você é o único. Então ninguém tem que seguir o outro. A pessoa tem que saber que tem um ministério próprio. Assim como tem a digital, que não há lugar algum idêntico à sua, também é a sua maneira de ver as coisas. Você não tem. Eu quero falar a pastores por isso, porque tem gente que pensa que pastor tem que me ouvir. Não? Aí seria, se eu começasse a liderar pastores, seria uma obra dos nicolaítas. Eu não tenho nada a ver com os pastores. Se tem pastores que gostam de estar conosco, isso é diferente. Mas eles têm toda a liberdade de pregar o que eles creem do profeta. Não tem problema o pastor pregar que precisa uma fila de oração. Não tem problema, ele pode fazer normal. Não tem problema um pastor, mesmo na terceira etapa, ungir o povo com óleo, com azeite. Ele pode fazer até um dever dele. Que ele seja o único também que faça isso, não importa. Deixa ele fazer aquilo. Isso não nos separa por fazermos estas coisas. O que nos separa é o espírito errado. Mas os pastores, todos eles têm a liberdade de pregar o que eles veem na mensagem. Já pensou bem, um pastor viu algo novo na mensagem, gostoso, tem que ligar para os, mas você acha? Não. Ele tem que pregar isso para lá. Né? Ou ele vem aqui no meu ministério, no meu púlpito e prega também, não tem problema nenhum. Se ele pregar uma coisa que eu nunca preguei, não tem problema nenhum. Pode vir e pregar. Desde que ele está lendo a mensagem de Mombrana, não tem jeito de fugir. Você só não pode interpretar a mensagem. Mas se está falando daquele jeito, você vai e prega estas coisas. Isto é normal. Isto é normal. Então, por favor, não pense que os pastores têm que falar como eu falo. Não. Você, como pastor, é o único no universo. E nós vivemos em companheirismo, porque nós cremos num profeta, nós cremos na terceira puxada, nós cremos no novo nome, e assim por diante. Os trovões já foram revelados mesmo, não lutamos contra isso, já cremos que Jesus já curou nossas doenças, tanto faz eu orar como eu não orar, ele já curou. Se eu orar, ele já me curou, se eu não orar, ele já te curou. Não é assim? Ele já fez isso, certo? Se eu fizer boas obras, ele já me salvou. Boas obras não salvam ninguém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, cada pastor tem sua liberdade. Agora, se pertence ao ministério, que nem nós temos aqui, pertence ao ministério, vamos fazer de conta o irmão Rogerinho, lá no sul. Tem hora que ele vê uma coisa, que vê que
tão diferente que ele me pergunta. Mas ele está no meu ministério. Ele não é um pastor à parte. Mas se é um pastor à parte, não tem que perguntar nada para mim. Vai e prega para o seu povo, dá aquilo para o seu povo e amém. Isso não nos separa. O que nos divide, o que nos separa, o que não deixa nós andar junto, é porque crê diferente. O pensamento é diferente, a doutrina é diferente. Mas não é só porque a pessoa ora pelos enfermos, que é diferente de mim, eu também oro. Ah, mas ele faz fila de oração e eu não faço, não tem problema nenhum. Ele unge com óleo e eu ainda não ungi vocês com óleo. E se vocês tivessem o Espírito Santo, já estava ungido, hein? Se vocês tivessem o Espírito Santo, já estava ungido, porque enquanto eu vou colocar uma coisa que representa, você já tem aquilo no original, não é? Então a coisa boa é isso aí. Mas essas coisas, eu pensei em esclarecer que isso daí não nos divide. Onde estávamos respondendo com respeito à unção com óleo, com azeite, que Tiago fala sobre isso, e que é os presbíteros, os pastores, quem faz estas coisas. Não são os membros, que tem igreja que dá vidrinho de óleo para o membro, você vai visitar, unge o doente. Tudo errado, está fora da Bíblia. Então, os obreiros vão e faz. A Bíblia, pelo menos a minha Bíblia diz, chame os presbíteros. Então, o que você tem que fazer é isso. Tem pessoas que talvez precisa de uma unção com óleo. Se ela acha que ela precisa, então vamos dar a unção com azeite para ela, certo? Vamos fazer a oração para ela. Agora, nós estamos levando a igreja, como Paulo diz, deixando estas coisas e prossigamos a perfeição. Deixamos os rudimentos e prossigamos a perfeição. Ele falou até a doutrina dos batismos e a ressurreição e a imposição de mãos, e prossigamos a perfeição. Então, esse daí é o nosso desejo, certo? Mas se tem gente que precisa de pôr a mão na cabeça, vem cá que eu ponho. Se tem gente que acha assim, bom pastor, só que o senhor ora muito devagarzinho, ora assim mais forte, dá uma chacoalhada na minha cabeça, fala para mim que eu faço. Talvez você precisa disso, então você vem, a gente chacoalha mais um pouquinho. Mas o gentio lá atrás foi diferente desse gentio de hoje. O judeu, Jesus em Nazaré, curou poucos doentes e teve que pôr a mão. Mas ele louvou um centurião gentil que chegou e diz, eu não sou nem digno que entre na minha casa. O senhor nem precisa de me visitar. Tem uma coisa, manda uma palavra e o meu criado sarará. Ele era aquele que amava o criado, certo? Ele era aquele que amava. Manda uma palavra. Você não precisa chacoalhar minha cabeça, não precisa entrar debaixo do meu telhado. Isto é reconhecer a autoridade. Nós, como crentes, precisamos reconhecer que Deus tem autoridade. Tem motoristas aí, você sabe, que passam por cima dos policiais. E a lei deve ser rígida com eles. Talvez de nunca mais dar-lhes a carteira. Tomar e nunca mais dar. Porque um policial é uma autoridade do país. E se ele entra na frente de um carro, se eu entrar, ele vai passar por cima de mim. Por isso que eu não entro. Mas o policial foi feito para isso. Ele dá com a mão e os pneus cantam. Sai fumaça. Param, porque aquele homem tem uma autoridade atrás dele, a autoridade do país. E se você passar por sobre aquela autoridade, você vai ter que pagar o preço. O irmão Brana chegou ao ponto de dizer que um homem que provoca um acidente
e a pessoa morre, deveria ter 10 anos de prisão. Mombra não é a favor da pena de morte, mas diz 10 anos de prisão. Porque você sabe que não pode correr daquele jeito, naquele local. Que tem crianças. E por que corre? Então, se chega a fazer aquilo, isso é a ideia do profeta. E é uma ideia de Deus. Quando fala assim, porque a pessoa tem que reconhecer a autoridade. O policial deu com a mão, já para. Você pode ver, todo mundo é assim. Se você tiver tudo bem, até estão tudo bem os documentos, já fica até com medo. Poxa, será que tem algum defeito isso daqui? Será que esse documento está pago direitinho? Por quê? Porque você sabe que o homem é uma autoridade, ele pode prender seu carro. Se você falar asperamente com ele, pode te prender juntamente com o carro. Então tem que ter educação para tudo. E o policial descobre, gente boa, é nisso, que quando ele vem, pede sua carteira, então você gentilmente entrega, parou o carro direitinho, entrega seus documentos, você reconhece a autoridade. Tem hora que eles reconhecem as nossas, e você sabe que não é fácil. Nós encontramos nessa viagem um policial assim, lá do Paraná, e a cara feia, um velho assim da cara feia, que nem nós assim, né? Da cara feia. Falei, pronto, né? Aí parou, pediu os documentos, deu. O que vocês fazem? Meu pai é pastor, pode ir embora. O que é isso? Tem tanto pastor pilantra. Então, nisso a gente dá graças a Deus por fazer a coisa certa. Nem olhou o documento. Foi só de perguntar o que vocês fazem, quase que o João diz, eu sou pastor. A hora que ele soube que falar que pastor, eu não precisou nem olhar o documento, ele falou, eu vou ser pastor. Agora, a questão é que as pessoas reconhecem também uma autoridade eclesiástica. Então, nós reconhecemos a autoridade policial. A necessidade de reconhecer. E logo você tem que saber que você precisa reconhecer a autoridade de Deus. Senhor, o senhor tem que vir aqui na minha casa. Não, manda uma palavra. Se a pessoa vir, manda uma palavra e o meu criado sarará. Aquele homem sabia, esse homem tem autoridade, porque eu falo para esse soldado, vai lá, ele vai. Para que ele venha aqui, ele vem. Ele falou desse jeito, ele diz, eu tenho gente sobre os meus cuidados, sobre a minha autoridade. Eu digo a este vai, ele vai, aquele vem, ele vem. Aí ele diz, o senhor também tem autoridade. De doença eu não entendo nada, mas quem entende é o senhor. Os meus policiais, eu falo com eles, eles me obedecem. Então o senhor fala com a doença, que quem entende doença é o senhor mesmo. Fala, o que o senhor falar aí está falado. E vai, o teu criado vive. Você sabe que o homem foi embora, e antes de chegar em casa, já vieram uns correndo. Meu senhor, o rapaz sarou, não tem mais nada não. Aí diz a Bíblia que ele inquiriu daqueles moços, a que hora ele ficou bom? A que hora? A tal hora, meu senhor, exatamente a hora que Jesus tinha dito, vai. Isso é autoridade. Então, a gente tem que reconhecer a autoridade. Talvez eu precisava falar hoje sobre reconhecer a autoridade. Em casa, os filhos têm que reconhecer a autoridade dos pais. Se não reconhece a autoridade dos pais, em casa, e aí depois que você casa, aí os seus filhos que vão ter que reconhecer a sua autoridade. Você com seus pais, você apenas é obediente. Que a gente é assim. Aquilo que eu era de pequeno, eu sou obediente até hoje. Minha mãe está ali velha, 77 anos. Na verdade, ela sabe. Se tenho que explicar uma coisa, vou explicar para ela, vou falar. Mas não tem que fazer nada mal, não tem que respondê-la. Você guarda a obediência aos pais. Mas entendendo de autoridade, você tem que reconhecer, os filhos têm que reconhecer a autoridade dos pais.
A esposa tem que reconhecer a autoridade do marido. O marido tem que reconhecer a autoridade de Deus. Olha, essa corrente está ali em 1 Coríntios. É que o homem é o cabeça da mulher, Cristo o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. Isso é Bíblia. Agora tem que reconhecer a autoridade. Jesus aqui como filho, diz, eu não faço nada se eu não ver o Pai fazer. Mas ele viu o Pai ressuscitando Lázaro, já foi para lá, chorou na tumba e já disse, sai daí. Ele viu o Pai ressuscitar o Lázaro. Então, a gente tem que reconhecer a autoridade. As pessoas têm autoridade. E não podemos reconhecer, Deus é a autoridade máxima em cura divina. Não tem ninguém que cura, só Deus. Remédio remedia. O médico corta, costura. E tem hora que costura até mal costurado. E tem hora que ele costura até com a tesoura lá dentro. Não é? Tem acontecido isso. Mas quem sara é Deus. Os remédios não constroem tecido, é Deus quem faz aquilo. Você anotou que corta um monte de veinha. Se eles precisassem de ficar costurando as veinhas também, não precisa. Eles costurou ali as veias por si próprias, elas encontram o lugar delas. Elas sabem a autoridade, elas conhecem. O corpo tem uma autoridade. O corpo, ele é imunizado. E se você estiver com baixa, aí você vai sofrer qualquer... Um espirrou perto de você, você já tosse. Mas se você estiver forte, espirra que não te alcança. Existem essas coisas aqui embaixo na terra. Mas reconhecemos um Deus que tem autoridade, que já nos curou. Então eu reconheço a autoridade dele. O meu dever é reconhecer que Deus é forte, que ele já me curou, que ele já me perdoou, que ainda que o homem me perdoa e ele não esquece. Isso é bíblico, o irmão Breno fala disso. O homem perdoa, mas não esquece. Nosso Deus perdoa. E ele diz assim, jamais me lembrarei dos seus pecados. Lança os seus pecados no mar do esquecimento. Deus nunca mais lembra. Mas aquilo que ficou perto de você, não sei não. E fica de olho, sei lá, você faz outra vez. Sei lá que se faz aquela coisa errada comigo outra vez. Você já fica de olho quem está perto de você. Já foi escardado uma vez. Então, qualquer coisinha, porque é o homem. Agora Deus não, Deus te perdoa e esquece. Como é bom, tudo aquilo que ele nos perdoou no batismo está esquecido. Agora o irmão Brano vem e ensina. Isso não tem nada a ver com o pecado do dia a dia. O batismo perdoou os seus pecados do passado. Em nome de Jesus Cristo, quando você é batizado, conforme Mateus 28:19 e Atos 2:38. Você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que já sabe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então seus pecados do passado foram apagados. Agora, cada dia, cada hora que eu fracasso, eu devo a Ele a minha confissão. Eu devo falar com Ele, você deve falar com Ele e receber o seu perdão. Amém? Bem, alguma coisa que nós pensamos aqui em falar sobre a vontade de Deus. Como estamos estudando essa mensagem, é difícil sair dela. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? É uma mensagem que o profeta já transmitiu para nós. E a mensagem que nós precisamos ser agradecidos por tanta luz que a gente não consegue falar essas coisas sozinho, tem que ler. Foi o profeta que pregou. Eu disse isso em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu estou fazendo alusão a isso outra vez, para mais um pouquinho, para ajudar as pessoas.
para saber que aquilo que nós temos hoje, a forma de criação de filhos, do lado sexual, não foi a vontade perfeita de Deus. Nós estamos na vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus foi como ele fez Adão. Tirou a Eva dele. Aí vinha a próxima pessoa, ele faria a mesma coisa. Essa é a vontade perfeita dele. Mas como houve a desobediência, o pecado entrou, então aí vem esta lei, que é a vontade permissiva de Deus. Então nós termos filhos, você sabia disso? Eu não sabia disso. Está na mensagem, está aqui. Ó. Eu preguei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e deixa eu ler para vocês outra vez, porque isso faz bem a gente conhecer estas coisas. 93. Mudou Deus alguma vez seu parecer? Exatamente como no princípio. Não era a vontade perfeita de Deus para os filhos nascerem na terra através do sexo. Não, Senhor. Deus teve que deixar-nos andar na vontade permissiva. Adão trazer os filhos na vontade permissiva, e até hoje nós trazemos nossos filhos na vontade permissiva. Agora, essa vontade permissiva, diz o profeta, que faz honrar a vontade perfeita. Porque nós estamos fazendo isso aqui, sabendo que ali, no milênio, já não vai existir isso mais. Hoje tem tanto problema. Talvez nós somos incompreensivos. Deixa eu colocar eu no meio. Na vida sexual. Mas isso vai acabar. Mas se isso acabar no homem, antes do tempo, ele quase fica doido. Ele vive a tomar remédio para não acabar. Mas um dia, tudo isso vai acabar. Porque vai vir a vontade perfeita. E irmão Branham mostra que no milênio já vai ser assim. Porque no milênio não terá sexo. Então já teremos a vontade perfeita. Ali já poderemos fazer uso da vontade perfeita. Filhos sem sexo. Não há necessidade. Essa é a vontade perfeita. Hoje não. Hoje tem que usar do sexo. Até que chega esse corpo. Aí queremos que venha esse corpo logo. Que venha o milênio logo. Porque isso só serve para o milênio. Para aqui não serve. Aqui precisa da vontade permissiva de Deus. Para poder gerar filhos. Essa é a forma do irmão Branham expressar. Deus criou o homem do pó da terra. Soprou o sopro da vida nele. E ele se tornou uma alma vivente. E ele tirou daquele homem uma adjutora e fez uma esposa para ele. Esta foi a primeira e original vontade de Deus. Acho que as irmãs também têm vontade. Vocês não têm vontade de voltar assim para o milênio, onde não tem nenhum homem, nenhum marido, para dizer para você, não faça isso. Não vai ser bom? Nossas irmãs, não vai ser bom? Mas é só no milênio. Aqui não. É no milênio. Porque entrou o pecado, então agora ele te dominará. Antes do pecado, aí vamos ver por que Adão no início não tinha nenhum problema desse, não mandava em Eva, viveu até nus e não viu a nudez um do outro, porque não tinha pecado. Esta é a condição que vamos viver no milênio também. Aqueles 1000 anos que Adão devia estar no jardim sem contaminação, você sabe que ele não viveu esse milênio lá. Só começou, daqui a pouco já foi expulso. Porque esse milênio é para nós vivermos agora. Quando terminar, formos no rapto, passar 3 anos e meio de tribulação nesse mundo, aí nós estaremos aqui no milênio. 1000 anos de paz. Não vai haver esses governos. Se você é PT, PMDB, PSD, não sei o que,
essa coiseira toda, não vai adiantar. Não vai existir isso mais. É só aqui. Esses regimes são aqui, para baixo, para a terra. Mas quando vier o milênio, todas essas coisas de regime dos homens, da política, tudo isso vai acabar. A batalha do Armagedon porá fogo em tudo. Fará um limpa. Queimará todo pecado e pecador. Aí você, não, mas eu não. Aí você tem que ser da noiva para poder subir no arrebatamento. Que depois terá os 3 anos e meio de tribulação. Depois dos 3 anos e meio de tribulação, aí é que vai ter o milênio. Vem a batalha do Armagedon, dá uma queima nessa terra, e depois vem o milênio. 1000 anos de paz. Será muito bom. Irmão Branham chama isso de lua de mel entre Cristo e sua igreja. Uma lua de mel. 1000 anos. Mas é bom saber que aqui nós temos que passar por esses problemas, pela dificuldade sexual, da procriação de filhos, pela vontade permissiva de Deus. Não é a vontade perfeita. Ainda vai ter a vontade perfeita. Não pôde cumprir a vontade perfeita nos dias de Adão, no jardim do Éden. Então agora está reservado para este milênio, que lá atrás não teve. Vai ter um milênio de paz aqui agora. Um milênio que não teremos problemas sexuais. E que os filhos virão pela palavra falada, como Deus fez no princípio. Então eu creio que as irmãs, que hoje têm dificuldade até para ouvir o marido, diga assim: venha a nós o teu reino. Certo? Agora é a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Por quê? Porque esse reino aqui é do maligno. São João diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Mas os filhos de Deus estão deixando o reino de Deus vir a eles primeiro. Enquanto está nessa terra, esse corpo de pó, venha a nós o teu reino. Isto é, que o teu reino já possa vir ao meu coração hoje. Que eu seja submisso à sua palavra. Então, as irmãs ficam pensando nisso também. Venha o teu reino, onde não vai ter problema de ter dores e parto para ter um filho. Venha o teu reino, que o homem não vai ter que suar. Foi depois do pecado: com o suor do teu rosto comerás o pão. Isso é depois do pecado. Antes poderia trabalhar e nem suar. Porque se você olhar na Bíblia, Deus não fez o homem para ficar à toa. Ele fez o homem e pôs para lavrar o Éden. Ele já fez o homem, pôs ele para lavrar. Aí você diz: então não vai adiantar nada, eu estou cansado. Tem uns que já cansou da enxada. Outra vez? Vou lavrar no milênio? Sabe que você já pensou bem o que é andar e não cansar? Lavrar e não cansar? Não tem nenhum problema, não tem nenhuma dor, nenhuma angústia. Então tudo isso retornará. E por isso o irmão Branham diz que Israel é que estará lavrando a terra. Aí nós dizemos: graças a Deus, quero chegar como a noiva, a esposa do Cordeiro. Porque a esposa fica no palácio. Quem vai para a lavoura, para o trabalho, são a nação. São os judeus, que vão lavrar a terra, que vão trabalhar. Mas nós estaremos no lar, no palácio. Agora tem as perguntas: vai ter café? Vai ter chá? Vai ter leite? Será que lá tem Toddy? Vai ter muita coisa boa lá, mas não tem que ter preocupação. Não precisa de comprar. Você não vai ter que ter preocupação. Está tudo lá, o rei já preparou, é um corpo glorificado.
E você sabe que vamos comer, irmão Branco diz que vamos comer. Então fica preparado, quem gosta de comer. Vamos comer lá. Ele diz, vamos andar naquelas praças que como vidro transparente e de ouro, ruas de ouro. Vamos andar. Ei, aqui é uma buraqueira danada, vamos andar nas ruas de ouro. Aí fica aquele corinho. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Esse é o tempo do avivamento. Vamos lá, irmão. Eu quero, agora que eu estou vendo o que é rua de ouro. Porque eu também tenho que ter o ouro, porque a natureza divina, porque a cidade tem ouro, construída com ruas de ouro. Aí você chega lá e diz, eu quero ver se é esse ourinho que tem aqui, o ourinho da aliança. Você não tem que preocupar com nada. Você já notou que você bebe e a fonte está jorrando? Para esse monte de gente, milhões, trilhões de gente. Você já notou que nós gastamos, queimamos gasolina e a coisa está borbulhando, o álcool ainda é fabricado, é manufaturado pelo homem, mas aquilo que vem do seio da terra, que Deus tem, e isso nunca acaba. Quanto mais carro aí em cima da terra, está borbulhando para poder encher os tanques. E quem é dono disso daí hoje, porque tudo pertence a Deus, mas já que a terra é do maligno, tem algum maligno que manda nisso. E aumenta absurdamente aquilo, porque está nas mãos do maligno. Um engole o outro, um quer cobrar mais do que o outro. Tira uma coisa do seu próprio país, manda para o outro. Se você for lá, você compra mais barato lá do que aqui. É o quanto nossos presidentes são patriotas. É meio pesado, né? Mas então é que os pastores querem dar bênção lá fora e não ter bênção para si, não tem bênção na igreja. O quanto eles são pastores. Que a palavra não é dada para o seu próprio povo, para o seu próprio ministério. Isso tem que sustentar o povo, é uma mensagem que Deus tem dado para sustentar o povo, e nós temos que caminhar com esta mensagem, saber, Deus, o Senhor tem autoridade na minha vida, eu só quero encontrar o meu dever, porque tem o dever do profeta. O dever do profeta, deixa eu falar logo, é descobrir a vontade de Deus. O dever do profeta é descobrir a vontade de Deus. Está aqui o parágrafo, é 115. E Balaão agora pensou, mudou Deus alguma vez seu parecer? Sendo um profeta, há somente uma coisa para eu fazer. Isto é procurar saber qual é a vontade de Deus. Este é o dever de um profeta, se ele é chamado para ser um profeta. E seja Moisés, seja Balaão, tem que descobrir qual é a vontade de Deus. Porque ele é um profeta. Ainda que ele tenha um rei. O irmão Brana diz, o rei de Moisés é Deus. Mas o rei de Balaão era Balaque. Era um homem o rei dele. Mas o rei de Moisés era o Todo-Poderoso. E você tem que procurar qual é a vontade de Deus. Por isso, olha, o muito que ora é pouco. Vai orar, Senhor, é a vontade de Deus eu casar com a fulana, com o fulano? Tem que ver aí. A irmã faz a sua oração, o irmão faz a sua oração também. É a sua vontade. Mas chega um ponto que fica assim, Senhor, mas tem uma coisa, eu gosto tanto dela. Você gosta? Então eu tenho que fazer o que deseja o seu coração. Aí é a minha vontade permissiva. Eu tenho que deixar você casar com ela. Que é a vontade permissiva. Deus não fica assim, ó. Não, você não vai fazer isso. É nós que ficamos. É os pais que ficam. Cuidado, menino. Ó, você não vai. Tem uns que vai. Se você for namorar aquele pé de cana, eu vou te dar uma surra. Mas ela quer ficar bêbada. E depois te encher a cabeça o resto da vida.
Porque essa é a vontade dela. E Deus não muda isso. Você pensa que mesmo os crentes, você tem vontade de casar, mas a pessoa não é evangélica, ela não é da mensagem. Bom, hoje está tão difícil o casamento que eu fico pensando, cada dia mais que passa, piorou para casar. Quando nós estávamos lá na denominação, irmã, nós não sabíamos nada de profeta. Aí você pode casar com batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja da Graça. E aí vai casar com todo, não tem problema. Mas cada igreja já ensinava, você tem que casar com gente da sua própria fé. Aí viemos para a mensagem. Aí já não tinha jeito de nós nos enrolarmos com as denominações. O campo de casamento ficou mais estreito. Aí viemos para a terceira etapa. Aí virou um funil. Aí virou a pirâmide, só a pontinha da pirâmide. Vai afunilando. Casar só dentro da terceira etapa. Por quê? Porque se casar com o primeiro e o segundo é inimigo. Aí já fica, tem hora que é inimigo na cama, já fica inimigo na conversa. Você vai falar um pouquinho dos trovões, aí diz, melhor você cala a boca, quero escutar isso não. Aí você pensa, na hora de um relâmpago para mudar. Mas a vida é assim. Você tem que ver que o casamento, para os crentes da mensagem hoje, na terceira etapa, se afunilou mais, está mais difícil. Qual é a sua vontade? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós queremos a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, mas tem hora que a nossa entra na frente. Diz, Senhor, eu sei que o Senhor, a hora que você vê que a coisa está feia mesmo, Senhor, mas eu gosto tanto. Não, mas ela talvez venha até na consciência, mas ela não é nem da sua fé. Mas eu mudo a cabeça dela. Eu mudo a cabeça dele. Eu faço alguma coisa. Você tem que ter direção de Deus para fazer aquilo. Senão, você vai sofrer o resto da vida. Mas procurar a vontade de Deus. Presta atenção agora, o 96. Mudou Deus alguma vez seu parecer? Deus permitiu que Israel tomasse uma lei, em Êxodo capítulo 19, quando a graça já havia lhes dado um profeta. Aí precisava de uma lei. Mas a graça já tinha dado um profeta. Abraão viveu no tempo da graça. Olha, depois veio Moisés. Deus já tinha lhes dado um profeta, mas eles estavam precisando e querendo lei. Eles queriam um regimento para ser igual às outras nações. Mas Deus já tinha tudo aquilo estabelecido, na graça. Escuta para você ver. A coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, um poder libertador. Mas eles clamaram por uma lei. Isto não era a vontade de Deus. Dar-lhes uma lei. Olho por olho, dente por dente. E ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. Israel foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. Ele pediu a lei. E acabou sendo amaldiçoado pela própria lei que ele quis. É melhor ter a vontade de Deus. Não é nós expressarmos o que nós queremos, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E a vontade de Deus para ser feita na terra, você tem que pensar em você que é a terra. Que a vontade de Deus não vai ser feita no mundo, é feita aqui na terra. Você é a terra, seja feita a tua vontade. Na terra, como é feito no céu. O domínio que o Senhor tem nos anjos, nos querubins, nos serafins, nos arcanjos, que o Senhor tenha esse domínio controlador dentro dessa terra mortal. A sua vontade que é feita no céu, seja feita aqui na terra também, nesta terra. Que os pensamentos que o Senhor tem dado aos do céu, que eu possa me encher desses pensamentos aqui na terra,
então eu só terei aqui na terra pensamento celestial. A irmã Branham veio e prega, nós temos que ter mente celestial. Paulo veio e pregou, nós temos a mente de Cristo. É melhor ter a vontade de Deus. Vê se eu termino logo. 117. Isto é só para te ajudar um pouquinho a encontrar, Senhor, eu quero encontrar a vontade perfeita. Qual foi a vontade perfeita de Deus para Balaão? 117. E aqui havia um homem que era um profeta de Deus. E quando ele foi pago para vir amaldiçoar outro povo de Deus. Observe, ele foi procurar a vontade de Deus. Ele queria saber a sua vontade perfeita. E Deus lhe deu sua vontade perfeita no assunto. A sua vontade perfeita lhe foi apresentada. Qual foi a sua vontade? Não vá. Porque a pergunta ele fez: Senhor, os homens querem que eu vá. Como que pode a gente orar a Deus para amaldiçoar o povo de Abraão? Irmãos, você vê que o profeta não estava muito bem, o profeta Balaão não estava muito bem. Balaque quer, ele está me pagando, mas o problema é o dinheiro, irmão. Balaque está me pagando. Devo eu ir amaldiçoar Israel? Deus falou, não vá. Aí o rei mandou outros mensageiros, dizendo, diga para ele que eu vou honrá-lo mais. Vou dar mais. Ele pode pregar contra esse povo. Ele pode amaldiçoar esse povo. Porque eu vou pagar ele mais. Aí ele volta a falar com Deus. Aí parece que o coração de Deus é mole. Não. É que se você não aceita a vontade perfeita de Deus, ele já abre para a vontade permissiva e deixa que a gente vai, quebra a cabeça, deixa que a gente vai e prospere. Tem hora que a gente pensa errado. Aquilo ali não vai dar certo. Não, irmão. Deus disse, o irmão Branham disse que você pode fazer a coisa errada e vai prosperar na vontade permissiva de Deus. Não é? Deus não quer que você faça aquilo. Deus não quis que Balaão fosse. Mas Balaão diz, mas Senhor, eles disseram que vão me honrar mais. Quer dizer, eu sou seu profeta. Eles vão me honrar mais. Aí Deus falou, vai. Por isso, a própria Bíblia, Jesus veio e esclareceu. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Que o que passar disso é do maligno. Então, Deus faz isso pela vontade perfeita e permissiva que Ele tem. Então você vai e atua naquela vontade e depois você deixa vir o problema. Vai vir bênção também. Vai vir bênção. Você até pensa, mas foi Deus. Tem hora que foi Deus. Certo? E ele queria saber a sua vontade perfeita. E qual foi a sua vontade perfeita? A de Deus. Não vá. Esta é a primeira palavra de Deus. Não vá com eles. Não tente atacar o meu povo, andando nos meus caminhos perfeitos. 118. Como isto está hoje. Querem exagerar, debater e tudo mais, quando eles veem o Espírito de Deus trabalhando no vosso meio. Eu não sei se dá para vocês saber que tudo que vocês têm é automático do Espírito Santo que ninguém tem. Não sei se dá, se você já parou para saber, eu creio que a era terminou. Mas daí não é todo mundo que crê, não. Ou eu creio que o Cordeiro saiu do trono e converteu em leão. Mas você tem que saber que não é todo mundo que crê nisso, não. É uma coisa que Deus deu para nós crer. Eu creio no novo nome de Deus. Eu creio que os trovões foram revelados. Irmão, isso aí é um privilégio que nós temos. Já paramos para pensar nisso? Isso é um privilégio que nós temos. Deus deu isso para nós. Não é questão de vontade permissiva, não. Não, estava na palavra e foi aberto, foi descoberto para nós. Deus abriu isso para nós. Agora, podemos honrar a Deus
Senhor, está sendo feita a sua vontade agora nessa terra. A vontade de Deus é que a terra soubesse que ele já veio. 1963, 28 de fevereiro, às 18h10, às 18h30, ele veio. E o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que você saiba que ele veio. Que você não fica ignorante, não vai, ainda vai acontecer muita coisa. Não, ele veio. A manifestação do Filho do Homem foi quando Cristo veio do céu, saiu do trono de misericórdia com o livro aberto. Se ele estivesse no trono de misericórdia, era obrigatoriamente esse livro estar fechado. Porque está escrito em Apocalipse 5. Enquanto ele está no trono intercedendo, este livro está selado. Os nomes dos eleitos estão escritos aqui dentro, mas selado, com 7 selos. Mas quando o Cordeiro toma o livro e abre ele no céu, e vem com ele aberto, no Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros ali de altura, e ele vem com o livro aberto. Essa é a vontade de Deus, que você saiba que o livro foi aberto. A vontade de Deus, esse é um dever. O dever de um profeta é conhecer a vontade de Deus. Então o dever dessa esposa, se somos a esposa de Cristo, então nós devemos conhecer o desejo do nosso marido. Esse é o dever da mulher, conhecer o desejo do seu marido. Quando você tem que saber o desejo de Deus, é dele nos possuir. Ele saiu do trono para isso. Ele veio aqui para nos possuir, para dizer, você é minha. Como igreja, como esposa, você é minha. Ele vem para te possuir. O que está acontecendo agora nesses cultos é você entender que Deus tem mostrado para você que Ele está te possuindo. E ao possuir, você sente prazer com Deus. A parte natural explica a espiritual. Que o marido deve ter desejo de possuir sua mulher. Isso traz o prazer carnal. Mas do outro lado espiritual, Cristo quer ter o prazer de possuir a igreja. É o lado espiritual, a revelação. O livro foi aberto, a minha esposa sabe que eu revelei os selos, que eu revelei os trovões, que eu tenho um novo nome. É isso que Deus quer. Esse é o dever de um profeta. E a esposa é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. E é um dever nosso saber a vontade de Deus hoje. Se a vontade de Deus hoje é eu orar pelos enfermos, eu tenho que fazer isso. Se a vontade de Deus hoje é eu apenas ungir com óleo, eu tenho que fazer isso. Mas eu leio a vontade de Deus em Apocalipse 10, 8 a 11, é que eu coma o livro aberto. É que eu vá ao anjo forte, tome dele o livro aberto, coma esse livro, coma a revelação dos 7 selos, coma tudo. E depois você já sabe o que vai acontecer. É doce na boca. Irmãos, recebi a mensagem do profeta. Terceira etapa, que benção. Comi, o livro está na boca, está docinho. Aí daqui a pouco você... Aí ele desceu para a ação, para o metabolismo. Que enquanto o alimento está na boca, você só está preparando ele para mandar para o estômago, para depois todo o organismo trabalhar e pegar o que não presta, jogar fora, e o que é bom, lançar para as veias. Quando você come o livro aberto, 7 selos abertos, 7 trovões revelados, novo nome revelado, você come tudo isso aí, 7º selo materializado no 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, quando você come isso, isso desce para o seu estômago espiritual e amarga, mas aquilo ali forma um metabolismo, agora não tem mais o que não presta. O que não presta estava nas perguntas, o que não presta estava nos arrazoamentos, agora eu não arrasou mais, agora eu creio. Então, já não tem mais nada para jogar fora, esse livrinho aberto, depois que você come, já vai para as veias espirituais, já vai para o coração espiritual, que bombeia o sangue.
purifica o sangue nas veias. Porque há algo lá dentro, Deus trabalhando. Encontrei a vontade de Deus. Este é o dever de um profeta, é o dever da esposa de Cristo, porque ela é profeta. E nós estamos aqui representando-a. E eu quero que cada pastor entenda isto. Eu não estou aqui para você ficar copiando de mim. Tenha seu ministério abençoado, seja uma bênção. Podemos estar em companheirismo, mas você não deve nada para mim. Toma a mensagem, coma a mensagem. Tenho o prazer de viver essa mensagem. Eu não tenho que mandar nada, eu não mando em você. Eu não tenho que orientar você que tem que dar CD meu para a sua igreja. Não, faça suas pregações, dá para a sua igreja. Você tem seu ministério, faz a sua parte. Não importa nem com o que os outros vão falar, mas você tem aquilo. Se o seu ministério é aquele, então dá aquilo ali para o seu povo. Nós, graças a Deus, não conseguimos. Eu pensava no ministério só em Franca, mas não deu. Não deu para o meu pensamento. Não era para cumprir o meu pensamento. Então, meu ministério não ficou só em Franca. Meu ministério está esparramado no Brasil. Fora do Brasil, está esparramado. É o ministério dos CDs, para levar essas coisas boas para o povo, para eles descobrir a vontade de Deus. Deixa a vontade de Deus cumprir em você. Aí você regozija, fica pronto para o arrebatamento. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Como o Senhor profeta diz, é melhor ter a vontade de Deus. Ajuda-nos a ter esta vontade do Senhor cumprida. E eu creio, Pai, que depois que o Senhor desceu como anjo forte e materializou no seu 7º anjo, que foi o 7º selo materializado também aqui na terra, depois que o Senhor revelou estas verdades, o Senhor abriu o livro e deu para o 7º anjo, e o seu profeta diz, ele é o único que pode fazer estas coisas. Ele é o único, é a única digital espiritual para revelar esta palavra. É o profeta William Marion Branham, e foi revelado. Ele cumpriu tudo isto, Pai. Estamos agradecidos, e o dever nosso é estar na sua vontade, descobrir qual é a sua vontade do Senhor. E a sua vontade é que saibamos disso, é que saibamos que foi revelado, e viver esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.